Bom dia! São 7 e pouquinho da manhã, eu recebi um vídeo aqui e eu gostaria muito que vocês assistissem comigo, tá? Eu vou colocar aqui para rodar e vamos ver, depois a gente vai comentar sobre ele, beleza? Olha aí, ó. When we look at the four postulates of creation and we compare them with the four postulates of evolution, only the postulates of creation have been observed. Evolution is based on four major ideas. None of them have ever been observed. Number one, that life comes from non-life. We have not one single example of life coming from non-life. Number two, that all the life forms that we have today came from single-cell life forms. Many people do not know that while we do have single-cell life forms that we call bacteria, we have no two-celled life forms, we don't have three-cell life forms, we don't have four-cell life forms, we don't even have five-cell life forms. That is, we go from single-cell bacteria to complex life forms. So there's no evidence that all life comes from single-cell life forms. The third postulate of evolution is that time and chance drive evolution forward, of course, and time works against evolution. The chance of one simple 100-unit protein coming together by accident this is a very big number. Time and chance make evolution absolutely impossible. The fourth postulate that evolution is based on is that what we see today, minor genetic variation in species, is evidence of macroevolution. So because cats are different colors, dogs are different sizes, that means that fish turned into cows. And of course, we know that that's not true because Mendel proved that all the genes that exist today, you can shuffle them around, but there are no new genes that created. Bom, tem muita coisa aqui, muita simplificação, eu acho que muita confusão de ideias. Lembrando, não sou da área das ciências, tá, gente? Mas é um vídeo que fala sobre evolução. E na minha página eu falo sobre evolução, né? A ideia é essa, a gente falar muito sobre evolução e outras áreas da ciência no geral. Mas eu preciso falar sobre esse vídeo aqui para a gente realmente comentar algumas coisas aqui. Primeiramente, não sei quem é essa pessoa, tá? Não conheço, não sei se é um cientista, sei lá o que é. Mas eu quero falar diretamente sobre as coisas que ele está falando, então é sempre bom a gente salientar, não é sobre ele, gente, não é sobre as crenças dele, cada um tem as suas crenças. O que a gente está fazendo aqui é debater algumas coisas que eu acho que estão incorretas aqui, beleza? Primeiramente, o que me incomoda um pouco nesse vídeo, passa uma puta credibilidade, né? Uma pessoa de terno falando assim de forma séria e aí tacam essa música, música Sigma, música que traz realmente ali, poxa, dá pra confiar no que essa pessoa tá falando. E aí tem um rapaz embaixo que tá, esse cara tá certo, esse cara aqui tá falando coisas totalmente corretas. Bom, vamos lá, vou explicar passo a passo aqui do que ele citou. Mas primeiro acho que a gente pode começar então esse vídeo falando sobre a diferença de evolucionismo e criacionismo. Vamos tentar entender esse conceito primeiro. Bom, o evolucionismo, chamado corretamente de a teoria da evolução proposta por Charles Darwin e outros cientistas ao longo dos anos, ela propõe que as espécies, todas as espécies que temos hoje, vieram de ancestrais incomuns ao longo de milhares de anos. Essa separação desses ancestrais, né, acontece por meio de seleção natural. Então, né, eles passam ali os genes, passam a hereditariedade para o próximo e isso vai se acumulando ao longo do tempo, formando novas espécies. A seleção natural ela vai pegar os indivíduos que têm a melhor capacidade de sobrevivência em um local específico. Então é dessa forma que funciona. O criacionismo, pelo contrário, ele vai descartar tudo isso. O criacionismo ele entende que toda essa forma de vida que a gente tem, né? Essa estrutura, ela é tão complexa que ela não pode ser simplesmente aleatória. Ela tem que ter sido criada por algo divino. Então todas as formas como a gente conhece hoje já foram criadas desta forma, né? Bem dessa forma, desse jeito. Não estou considerando aqui o design inteligente. O design inteligente anda junto ali com o criacionismo, mas ele tenta pegar uma parte um pouco mais científica da coisa. Vou dar um exemplo, é como se todos os gatos
partissem, todas as espécies de gato que nós temos hoje partissem de um ancestral, de um gato, um felino em comum, né? Então foi feita a criação desse felino e com o passar do tempo foi se diversificando as espécies de felino, né? Então esse seria o design inteligente. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor esses dois conceitos da teoria da evolução e do criacionismo, lembrando que teoria, gente, na ciência, por mais que o nome seja um pouco contraintuitivo, teoria é o mais alto grau de comprovação de algo que foi muito bem fundamentado, observado, foram feitos estudos, testes, experiências, que é diferente de hipótese na ciência, né? A hipótese, quando ela é muito bem fundamentada, estudada, verificada, ela pode se tornar uma teoria, mas a teoria em si já é o mais alto grau de comprovação. Agora eu vou falar sobre cada um dos pontos que ele citou no vídeo, tá? Foram os 4 fundamentos aí do evolucionismo. A vida veio do nada. Esse processo, na verdade, é chamado de abiogênese, onde a gente acredita que a vida veio de matéria inorgânica. São coisas separadas, tá? A teoria da evolução, ela explica como que o surgimento de determinadas espécies estão ligadas com ancestrais, né? Com ancestrais em comum. Mas isso quando a vida já existe, quando a vida é vida. Tem uma parte aqui que eu separei, que fala do processo de abiogênese. Atualmente não se afirma que a vida veio do nada, mas que ela provavelmente surgiu a partir de compostos químicos simples, que em condições adequadas, como os oceanos primordiais, formaram moléculas orgânicas mais complexas, levando eventualmente a formas de vida simples, como os primeiros organismos celulares. Então, a gente tem experimentos aí como o Miller-Urey em 1953, que mostra que a Terra primordial, né, naquelas condições específicas, ela consegue sim gerar moléculas que são essenciais à vida, como os aminoácidos, por exemplo. A ciência, ela ainda tenta explicar como que foi esse surgimento da primeira vida, mas a teoria da abiogênese, ela tem todo ali um apoio científico experimental. 2. Todas as formas de vida vêm de organismos unicelulares. Sim, a teoria da evolução diz que nós descendemos de organismos unicelulares. Ah, mas como que algo tão basal quanto um organismo unicelular consegue se desenvolver para células mais complexas? A gente tem registro fóssil. Só isso aí já seria uma pancada nessa resposta. Registro fóssil e análise de DNA, onde em ambos a gente consegue ver uma progressão dessa transformação de organismos celulares para esses indivíduos mais complexos. Então a ideia de que todas as formas de vida vêm de organismos unicelulares é algo comprovado. Essa mudança ela acontece aí por processos como a seleção natural, mutações, as mutações aleatórias que acontecem o tempo todo, especiação, sabe? Então são processos que ao longo de milhares de anos vão fazendo pequenas mudanças que com uma escala de tempo maior a gente consegue visualizar essas mudanças em uma espécie que simplesmente se torna algo totalmente diferente. Terceiro, o tempo é contra a evolução. Essa eu confesso que eu dei uma arrepiada, porque é totalmente o contrário. A evolução precisa de tempo. É necessário tempo para conseguir evoluir. De forma com que a gente veja essa diferença. Eu acabei de falar isso, né? Então, assim, eu acho que o que acontece muito é esqueci a palavra agora, mas é um imediatismo. É isso, é um imediatismo para se ver essa mudança. Ah, o peixe virou um boi. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, né? Mas como é que um peixe virou boi? Transforma o peixe em boi para me ver. Deixa eu ver como é que é essa evolução. Não é assim, gente. É um processo que leva milhares de anos para a gente ver a diferença. E não, a evolução não parou. Ela não está estacionada. Ah, mas eu não vejo a evolução hoje, então não está acontecendo. Não é assim, sabe? Essa coisa de ver para crer me lembra, inclusive, outra coisa. O que vocês acham?
Quarto, a pequena variação genética, a microevolução, não explica a macroevolução. Gente, microevolução e macroevolução é a mesma coisa, se trata do mesmo processo. A única diferença é o tempo, é basicamente a escala de tempo. A microevolução são pequenas mutações genéticas que são passadas ali de geração para geração. A macroevolução é justamente o resultado dessas microevoluções, né, dessas mutações que acontecem, e a gente consegue ver a diferença, porque uma espécie ela vai se diferenciar tanto da outra que ela não consegue mais cruzar, né? Então a gente realmente olha, existe uma mudança que essa seria a macroevolução. Vou dar um exemplo bem claro disso. Se a gente pega os fósseis de dinossauros emplumados, a gente consegue ver gradualmente essa mudança até as aves atuais. É por isso que a gente sabe que aves são descendentes de dinossauros, de uma linhagem específica de dinossauros. E é por isso que eu canso de falar que aves são dinossauros. Um outro exemplo seria o Tiktaalik, que eu já fiz alguns vídeos dele aqui, que ele tinha características intermediárias ali de peixes e animais terrestres. É só olhar a nadadeira lobada dele, sabe? Então, o que acontece é que o pessoal olha para o Tiktaalik e fala assim, tá, eu quero entender como que ele virou um boi, faz ele virar um boi aí para me ver. Não é assim, sabe? É algo que a gente precisa pesquisar e entender a trajetória desse bicho, mano. O que aconteceu? Como que foi feita essa divisão? Como que foi feita os processos de seleção natural dessas espécies até se tornarem lá o que seria mais próximo dos mamíferos, depois se tornam os mamíferos, e aí posteriormente chegam até o boi. E outra coisa, Gregor Mendel, ele prova como que as características são herdadas, fazendo experimentos com plantas, mas ele não estava fazendo uma experimentação a longo prazo. Essa é a diferenciação. Por isso que eu acho que a gente tem uma confusão muito grande quando o pessoal fala sobre esses assuntos, porque é uma simplificação de ideia ou uma confusão dos conceitos, sabe? Esse é um exemplo claro. A diversificação genética ocorre por processos de mutação, seleção natural, especiação. Lembrem-se disso. Então é isso, gente. Em resumo, a teoria da evolução, ela fala justamente como que a vida se modificou durante esse tempo todo, com apoio aí de fósseis, da ciência, de testes de genética, de tudo. O criacionismo, apesar dele ter um apelo forte ali para o lado religioso e até filosófico, ele não consegue se comprovar cientificamente, tá? Essa aí é a diferença. Nós temos aí estudos de genes, estudos de fósseis, evidências que a gente consegue visualizar, que a gente consegue datar, datações. Eu nem falei sobre datações, né? Porque muitos criacionistas acham que o mundo tem aí só alguns milhões de anos, e não que a Terra tem ali 4,5 bilhões de anos, certo? Então é isso, não é um vídeo para desrespeitar a crença de ninguém, você acredita no que você quiser, mas é um vídeo que eu senti vontade de falar porque eu realmente não concordei com algumas coisas que foram ditas nesse vídeo. Então é isso, se você gostou, deixa o seu comentário aí, deixa o seu gostei. Eu gosto de fazer vídeos de humor, mas eu gosto de trazer uns assuntos mais sérios assim, de vez em quando. Se vocês querem que eu fale sobre outra coisa, comentem aqui. É isso, valeu, beijão, fui!